Obrigado, Teresa. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez entre amigos. Gostava enfim, de elogiar as candidaturas e os candidatos, a qualidade e a elevação de tudo aquilo que tenho tido o prazer de ler e de acompanhar. Um, eu sou arquiteto, sou contemporâneo da Rita, da Faculdade de Arquitetura. Antes de antes do meu percurso político, que também já é bastante longo, trabalhei em várias coisas, da tradução à farmacêutica, fiz investigação em arquitetura e eficiência energética em várias universidades e depois em vários projetos internacionais e de apoio ao desenvolvimento. Um, Tinha aqui umas coisas apontadas para dizer, mas se calhar vou trocar aqui as voltas e usar uma conversa que tive ontem com uma camarada que me perguntava. Oh, Rui, mas se alguém como tu, que até já é vereador independente há tantos anos e não sei o quê, porque é que te apresentas agora pelo livro? Ahm, e eu respondi que quando, em 2007, montei uma candidatura cidadã, na altura encabeçada pela arquiteta Helena Roseta, numa emergência de recuperar a Câmara para a esquerda e para o serviço à cidade, quando ela estava completamente falida pelos desvarios do Santana e do Carmona, estávamos muitíssimo longe de imaginar, constituir e construir um livro como temos hoje. E, portanto, o cenário era outro. Durante muitos anos foi um prazer, e enfim, toda a malta do livro que estava lá na Fundação sabe do prazer que foi acolher e integrar o LIVRE nos trabalhos da coligação que já existia em Lisboa. Uh, e depois, durante anos desde então, sempre a trabalharmos em conjunto, foi muitas vezes útil manter este caráter de independente que nos ajudou a construir pontes por vezes difíceis. Lembro-me ali de trabalhar com a mãe do João Godinho nas Assembleias Populares do Rossio, que depois levaram ao que se lixa a Troika e que foram as bases para as pontes entre a esquerda que permitiram convencer as esquerdas a criar a geringonça também num momento crítico da nossa, da nossa história. Acabou o tempo e eu depois retomo a seguir. Desculpa, Teresa. Obrigado. Obrigada, Rui, e acompanho-te no elogio a todos os candidatos aqui à Câmara de Lisboa, porque os pergaminhos políticos, profissionais e pessoais, são muito importantes, são tais que certamente se vai fazer aqui uma ótima equipa. Então, agora avançando. Só concluir aquilo que há bocado fiquei por terminar, dizer que essa história, esse período feliz da história política da Geringonça passou. O momento presente é o oposto, e é enfim, de risco histórico enorme, que já vários outros comentaram. E, portanto, entendi que era um momento e em que a avaliação que faço é de que sou mais útil, assumindo a militância com o partido com o qual me identifico, e poder trazer ao partido e ao trabalho do partido na política portuguesa e de Lisboeta, daquilo que são as minhas competências e a minha capacidade de trazer muito do eleitorado, em particular daquele que tem fugido ao livre mais popular em Lisboa. Sobre as prioridades, eu diria cinco, de forma mais telegráfica, para rentabilizar o tempo. Uma questão muito geral e difícil de transmitir, que tem a ver com a justiça económica, ou seja, nós temos um problema estrutural que é uma região em que o PIB cresce e em que os salários médios descem, e, portanto, as assimetrias e a injustiça social é um problema central, e em que a monocultura da indústria do turismo é profundamente responsável por isto, e, portanto, há uma necessidade de investimento pela Câmara, porque ninguém o fará por nós, de diversificar o modelo económico da cidade, de qualificar a economia, a tecnologia, as indústrias criativas, a cultura, etc. Segundo tema, a habitação. É possível construir muito mais habitação pública do que temos feito, e em particular aquilo que o Moedas não fez. E eu trabalhei nos Pelouros da Cultura em vários mandatos anteriores, sem recursos, em que construímos mais do que eles constroem com os 500 milhões do PRR. É preciso apoiar com solo e com, por exemplo, linhas de empréstimo público o setor da construção e da habitação não especulativa, como portanto, aquela que não entra no mercado da especulação, como é o cooperativo. E há uma outra medida para a regulação do mercado que tem ajudado a Câmara de Paris a fazer nos últimos meses, até por inspiração
de um modelo de Nova Iorque que é trazer para a função social, e este é um critério da Lei de Bases da Habitação, todo o parque que não está a ser usado e está a ser especulado ou parqueado por financiarização ou a ser usado para turismo, etc., que é taxar aquilo que não tem residência permanente com a presunção dos rendimentos e, portanto, tornar absolutamente desinteressante do ponto de vista económico ter casas sem servirem como habitação. Pois Lisboa tem um atraso crónico nos equipamentos sociais, estamos muitíssimo atrás de todos os municípios à volta de Lisboa, isto é verdade nas creches, nas bibliotecas, nas escolas, nos equipamentos desportivos, etc. Há uma outra prioridade que Lisboa tem que responder, que tem a ver com uma estrutura, o quinto pilar do Estado Social, que é um envelhecimento apoiado. Lisboa é uma cidade com uma taxa de envelhecimento superior ao dobro da área metropolitana, só para ter uma ideia que a inclui, portanto tem uma taxa de envelhecimento superior a Trás-os-Montes e não estamos a responder e estamos a tratar mal e a expulsar de Lisboa essa faixa da população. Termino com o processo da descarbonização, que tem que ser resolvido na área dos espaços verdes, das energias limpas acima de tudo, da mobilidade. Obrigado. Obrigada, Rui. Agora então as... Obrigado mais uma vez, Teresa. Tenho que ser telegráfico para conseguir partilhar as ideias todas. Em primeiro lugar, se fizermos um ensaio de transposição dos resultados das legislativas na atribuição de vereadores de mandatos na Câmara, o cenário atual inverteu-se. Ou seja, a direita passaria a ter 10 vereadores, apesar de a mesma esquerda que se uniu há 4 anos, nós e o PS, e na altura ainda com o CPL, agora desejavelmente também, com a presidência e apenas com 7 vereadores. E da direita, 3 seriam do Chega. No cenário provável, que é a Iniciativa Liberal juntar-se aos Novos Tempos e do Bloco e do PAN juntarem-se a nós, empatamos a 7, mas eles com a presidência e mais uma vez o Chega com 3. No cenário desejável, que era conseguirmos atrair também o PCP, o Volt, enfim, a JPP, etc. Só nesse cenário é que a esquerda conseguiria ganhar, sendo que eles de outra forma não elegem, e mesmo assim ficávamos em minoria e a gramar com 2 vereadores do Chega. Quer dizer, as coisas não precisam de ser assim, mas é bom que tenhamos em conta que há um mês os resultados foram estes. Sobre o discurso, sobre como mobilizar, a verdade é muito mais complexa, é muito mais difícil de explicar do que a mentira. Portanto, mentir em soundbites, aquilo na televisão é um instantinho. Mas nós somos mais teimosos e mais inteligentes. Agora é preciso desmontar os mitos e o caso da Segal, que me lembro ter sido eu a iniciar ao longo destes últimos anos a resistência a isso, foi um sucesso que a esquerda conseguiu ter e em que salvaguardou hectares e hectares que de outra forma já estavam entregues à especulação até para construir. Portanto, o Moedas é derrotável. Pronto, para dar aqui alguma experiência, para dar aqui algum otimismo à conversa. Agora, do ponto de vista do eleitorado, para quem o estude, onde nós ainda não chegamos, onde há uma margem enorme para chegar e onde é fundamental que consigamos chegar, é aquilo que historicamente foi sempre o eleitorado determinante. Lisboa tem os muito ricos, os muito velhos e os muito pobres. Os muito pobres, basicamente, ou se abstêm ou têm um voto populista muito volátil e estão a ir muito para o Chega. Nós trabalhamos muito lá, eu trabalhei muito lá e muitos de vocês também, imaginem no programa BIPSI, depois no programa da LBC, portanto, eu presidi durante 10 anos à federação e ao modelo de autogestionário democrático de financiamento de todos os autoprojetos dessas organizações nos bairros todos. E esse é um dos contributos que quero dar, ou seja, eu acho que nós conseguimos ir lá e isso é fundamental para, enfim, para o sucesso do nosso projeto político e para a história que deixamos para os próximos anos, não é? Para quebrar este risco, este abismo de entrarmos num ciclo super conservador e fascista. Teresa e camaradas, apresento-me às primárias do LIVRE para a Câmara de Lisboa, empenhado num combate qualificado, honesto, competente e mobilizador, capaz de unir a esquerda das pessoas, com que me identifico, e combater a direita da injustiça económica e social, a combate que tenho dedicado a minha vida.
perante os presentes avanços da direita fascista e a desesperança das esquerdas tradicionais, devemos assumir, nós, candidatos, nós, LIVRE, a responsabilidade de unir a esquerda, de mobilizar e alargar o eleitorado do LIVRE, com a esperança na justiça e num futuro que inclua todos. Desde sempre, tenho uma vida de empenho nos movimentos associativos, no cooperativismo, no ativismo social e ambiental, e o exemplo de como é possível travar e mudar os abismos é quando há 13 anos atrás, enfim, foi um dos promotores daquilo que ficou conhecido como movimento que se lixa a Troika, que nos salvou e que, aliás, antecedeu pouco tempo à criação do LIVRE e não terá sido completamente por acaso. Sou arquiteto, trabalhei em muitas áreas, fiz investigação académica, muitos projetos internacionais e tenho 20 anos de trabalho autárquico e político em Lisboa, 20 anos como assessor político e alguns como eleito. Primeiro pelos Cidadãos por Lisboa e desde a criação do LIVRE, na coligação que inclui o LIVRE em Lisboa. Sou indefetível na estratégia do empoderamento das comunidades mais desfavorecidas, exemplos do programa BIPZIP que ajudei a Helena a montar e que coordenei, e da fundação e da liderança que tive durante 10 anos da rede de LBC Lisboa, como modelo que, enfim, que reúne todas as organizações locais de base comunitária de Lisboa, mais de 200 associações. Nas políticas de habitação, estive na coordenação do Programa Local de Habitação em 2009, redigi com a Helena Roseta a Lei de Bases da Habitação em 2019 e como perito da Comissão Europeia de 16 a 21 a redigir aquilo que são as alterações que agora podemos usufruir com a elegibilidade e com o financiamento e com aquilo que veio a ser a bazuca pela primeira vez de fundos europeus para a habitação. Sou vereador, eleito pela coligação PS Livre, e espero contar com o teu voto no dia 28 ou 29 e com a tua participação na campanha, na difícil campanha que temos pela frente, mas ainda mais num difícil mandato autárquico que quero enfrentar juntos com o Livre. Obrigado. Obrigada, Rui.